Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje falaremos sobre conexão mente-músculo. Será que se você focar na contração do seu músculo durante a execução de algum exercício na sala de musculação, você vai melhorar de fato a ativação desse músculo? É isso que vamos discutir aqui no vídeo de hoje, mas é sempre bom antes da gente começar a nossa aula, já deixar aqueles recados. Primeiro, deixe o seu like aqui nesse vídeo para ajudar no engajamento, no alcance aqui da nossa aula. Também é muito importante você já fazer sua inscrição para ajudar o canal a crescer e também para você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Tem aula nova aqui no canal, toda quarta às 20 horas. Também é sempre interessante você conferir aqui os links da descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar os links e a referência do estudo que a gente usa, né, para explicar o resultado, o tema da aula. Todos os vídeos têm referência científica. Para quem quiser e tiver interesse de ler o artigo na íntegra, é só conferir na descrição. E também tem aí os links para você entrar em contato comigo, para você que tem interesse de treinar comigo na minha consultoria online Projeto 12, onde eu te oriento, seja no treino na academia ou em casa, para você alcançar os seus melhores resultados na musculação. Saúde, emagrecimento, hipertrofia, pós-recuperação de lesão, tudo isso eu posso ajudar, é só entrar em contato comigo. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. A gente tem aí um artigo que fala sobre conexão mente-músculo, mais especificamente no exercício da flexão de braço, um dos principais exercícios aí da calistenia, né, exercícios com peso corporal, que é mais voltado para trabalho de peito e tríceps. E é justamente esses dois grupos musculares que são o principal foco aqui desse estudo. Vamos aprender um pouquinho mais sobre esse conceito de conexão mente-músculo. Então a gente pode fazer, né, nossos exercícios. Aqui, é claro, eu vou usar o exemplo da musculação, mas esse exemplo também pode ser levado para outras tarefas, né, de outros esportes ou exercícios físicos. A gente pode fazer um movimento com foco externo, um foco mais voltado para o efeito do movimento. Por exemplo, estou fazendo lá um supino. Empurra a barra para cima, controla a descida. Empurra a barra para cima, controla a descida. Eu estou pensando mais, né, na parte externa, né, na movimentação ali da barra, tanto na subida como no controle na descida. Ou eu posso, por exemplo, focar, ter um foco interno. Ao invés de eu focar ali, né, continuando com o exemplo do supino, em subir a barra, afastar a barra do peito e controlar, diminuir a velocidade da barra na descida, eu posso focar, aperta o peitoral na subida, controla, aperta o peitoral na subida, contrai, ou seja, um foco interno, pensando na contração, na ativação do meu músculo. Nesse caso, né, a gente citou o supino, a gente sabe que o principal músculo-alvo do supino é justamente ali a região do peitoral, né, peitoral maior, principalmente também o peitoral menor. Então, é um exemplo de foco interno, pensando na melhor ativação e contração no uso desse músculo em um exercício que ele é o principal ator desse movimento. E a conexão mente-músculo, ela fala justamente sobre isso, em você focar na ativação do músculo-alvo para aumentar a efetividade do exercício sobre ele, ou seja, pensar no músculo para ver se você consegue ativar ele mais. Então, esse é um conceito muito difundido no treino, né? Desde sempre, desde que a musculação existe. Você vê na sala de musculação, os praticantes mais experientes, atletas de bodybuilder, enfim. Muitos deles têm esse foco, né, em você pensar ali, apertar bem o músculo-alvo durante a execução do exercício, pensando em melhorar a sua ativação e, consequentemente, melhorar seus resultados de hipertrofia, qualidade muscular. Sempre esse é o objetivo, né? Quando a gente vê evidências científicas, já tem alguns estudos mostrando isso na prática, né? Quando você mede a atividade elétrica do músculo, faz o exercício primeiro de forma convencional, só pensando em fazer um movimento, ou então pensando com foco interno, conexão mente-músculo, em ativar o principal músculo-alvo,
você vê em alguns exercícios, sim, uma maior ativação desse músculo quando você faz isso de forma intencional, comparando exercícios iguais, né, com ou sem esse foco. Essas evidências principalmente são em exercícios que a gente chama de monoarticulares ou exercícios isoladores. Exercícios que são focados em movimentos mais simples, que a gente trabalha basicamente uma só articulação. A gente pode citar, por exemplo, o bíceps, cadeira extensora. No bíceps, no caso, a gente está trabalhando ali a movimentação do cotovelo, né? Dá para fazer de forma isolada. E na cadeira extensora, movimentação só do joelho. Nesses tipos de exercício, né, onde o movimento ele é mais isolado, e você tem, consequentemente, menos músculos ou menos grupos musculares trabalhando, pela sua facilidade de execução, pela sua estabilidade, movimento mais previsível, fica mais fácil você pensar no músculo que você quer trabalhar e trabalhar essa conexão mente-músculo, né? Então, a maioria das evidências que a gente tem são nesse tipo de exercício. Mas a gente sabe que na musculação a gente tem também os chamados exercícios multiarticulares, exercícios compostos ou exercícios básicos, né? Para alguns deles essa nomenclatura se encaixa bem, que são exercícios que têm movimentos mais complexos, com várias articulações trabalhando de forma simultânea. Se a gente pensar na flexão, como está o exemplo aqui na tela, né, do bonequinho ali do rapaz fazendo a flexão, a gente pode ver ali que tem envolvimento, né, entre outras articulações, principalmente do ombro e do cotovelo, né? Então, um trabalho simultâneo que vai recrutar aí vários músculos dos membros superiores. A gente já falou do peitoral, tem um trabalho importante ali do deltoide, que é o principal músculo da região do ombro. Tem um trabalho importante do tríceps também. Sem contar, no caso da flexão, que é um movimento que você tem que controlar o peso do corpo. Então, você também tem uma ativação importante ali da região do glúteo, da região do abdômen, da região da coxa. Você tem também ali uma maior complexidade técnica, pois não tem nenhuma máquina te ajudando, é você com o seu próprio peso corporal. Então, todos esses fatores, né, maior complexidade de movimento e mais grupos musculares trabalhando, seja de forma direta para movimentar de fato, ou seja de forma ali mais indireta para estabilizar a posição, todos esses fatores podem dificultar, né, essa questão da conexão mente-músculo. Pensando somente ali na ativação do músculo-alvo, que no caso da flexão de braço, desse jeito, com os braços mais afastados, seria o peitoral, com um trabalho importante do tríceps também. Então, todos esses fatores aí a mais num exercício com peso livre ou com peso corporal, como é o caso da flexão, e que envolvem o trabalho de várias articulações ao mesmo tempo, poderiam aí dificultar um pouco essa questão da conexão mente-músculo, né? Pensando no músculo-alvo, no caso peitoral. E aí, fatores como a experiência da pessoa com o exercício pode afetar positivamente na conexão mente-músculo, bem como o tempo de treino da pessoa, ou até o nível de força que ela tem. Então, todos esses fatores podem ser levados em conta, né? Pensando nessa relação conexão mente-músculo e ativação do músculo-alvo, e é basicamente isso que o estudo de hoje foi analisar. Então vamos dar uma olhada mais agora especificamente sobre os detalhes do estudo, né? Nessa primeira tabelinha aqui, a gente tem as características principais das pessoas que participaram desse estudo. Então aqui a gente tem idade, né, média de 31 anos. Aqui a gente vê outros fatores interessantes, né, da parte de antropometria, altura, peso corporal, percentual de gordura, IMC. E a gente consegue ver também aqui outros fatores importantes que a gente sempre tem que analisar quando vai ver a amostra do estudo para saber se aquele resultado serve para a gente que está treinando ou se aplica para quem no caso aí é personal ou professor de academia, se aplica para o nosso grupo de alunos. Então aqui dizem que eram pessoas treinadas, né? No caso uma amostra de homens saudáveis com idade média ali na casa de 31 anos, né? Então aqui você tem pessoas com mais ou menos 8 anos de tempo de treino e eles fizeram, né, aqui, né, no caso os pesquisadores desse estudo, no primeiro dia de avaliações, que a gente vai até ver aí mais à frente aqui nessa apresentação, eles fizeram um teste de carga máxima no supino, né? A gente sabe que o supino é um movimento muito parecido com o exercício de flexão de braço,
E é uma maneira até de você ver a força que você tem aí nesse movimento de empurrar, principalmente do peitoral. E é uma forma também de você ver, né, se eram homens experientes, provavelmente vai ter uma boa carga no supino. É até uma forma de você ver aí se realmente eles têm um certo tempo de treino, o que sugere que eles vão ter uma carga movimentada em relação ao peso corporal, uma relação boa, uma carga alta. E é isso que a gente vê aqui, né? Aqui tem um resultado de 1,25, que significa que para um movimento eles movimentaram aí, em média, 125% do peso corporal deles na carga no supino. E a gente sabe que esse índice aqui, né, ele é considerado ali ok, né, em questão de saúde, ou até de uma pessoa que já é mais, no caso, um homem que já é mais experiente no treino, movimentar pelo menos uma vez o peso do corpo dele para uma repetição de supino, né? Então, mais detalhes aqui dessa amostra. Todos tinham pelo menos 1 ano de experiência de treino. A gente viu que em média foi 8 anos, mas tinham que ter pelo menos 1 ano para participar desse estudo. Eles tinham que treinar pelo menos 3 vezes por semana para estar incluídos. E eles tinham que ter uma familiarização com esse exercício de flexão de braço. Então tinham que ser pessoas que já eram acostumadas a fazer flexão de braço, até para o fator de aprendizado não influenciar nesse estudo, porque pessoas que não sabem fazer flexão direito provavelmente não vai conseguir contrair o músculo-alvo, né? Pensar nisso na hora da execução, sendo que nem o movimento sabe fazer. E, porém, eles não eram familiarizados com essa aplicação desse conceito, né, de conexão mente-músculo no treino, ou seja, pelo menos segundo o próprio relato deles, eles não faziam isso com frequência nos treinos, então era uma coisa relativamente nova ali, essa instrução para fazer o exercício pensando ali com foco na ativação do músculo-alvo. Aqui a gente vai ver os principais procedimentos e avaliações, ou seja, o que foi feito e o que foi medido de fato nesse estudo. Então não foi um estudo de protocolo de treino, ou seja, aqueles tradicionais ali, né, 2, 3 meses, não foi isso que eles fizeram. Eles fizeram apenas 2 dias ali de testes, mas para ver a ativação muscular mesmo, né? Então o que foi feito? 2 dias de testes com pelo menos 2 dias de descanso, né, de intervalo entre eles. Então aqui, no dia 1, foram feitas todas aquelas medidas antropométricas lá que a gente viu na tabelinha da descrição dos participantes, né, peso, altura, medida de percentual de gordura, né, por exemplo. Foi feito um aquecimento, né, então alongamentos, exercícios de mobilidade ali para a região do ombro, do cotovelo, né, das partes que são ali diretamente envolvidas no exercício de flexão. Daí depois eles foram para o teste de carga máxima no supino, como a gente já viu também esse dado lá na tabelinha que mostra a descrição das características dos participantes desse estudo. E aí eles foram para a prática do movimento de flexão de braço em si. Então foram 3 condições diferentes testadas. O movimento era sempre o mesmo, igual a gente viu na imagem lá anteriormente. Aquela flexão de braço com os braços mais afastados, que geralmente é utilizado mais quando foca trabalhar peitoral. Então sempre foi essa flexão. O que mudou? Essa questão da conexão mente-músculo. Então, em uma dessas situações, eles faziam a flexão pensando em ativar, em contrair mais o peito. Em outra situação, eles faziam a mesma flexão, porém pensando em contrair, ativar mais o tríceps. E na outra condição, eles simplesmente faziam a flexão, sem necessariamente pensar em contrair mais ou menos qualquer desses grupos musculares, né? Então, nesse primeiro dia, eles fizeram pelo menos 3 repetições em cada uma dessas 3 condições que eu acabei de citar aqui para vocês. Daí, passou-se pelo menos 2 dias e eles voltaram novamente lá para fazer o segundo dia, né, de coleta, né? Então, eles fizeram 3 repetições de flexão em cada uma dessas 3 condições que eu falei para vocês. A ordem de execução, se era primeiro com foco no peito, tríceps, ou se era sem um foco específico, era sempre aleatória, né, randomizada entre os participantes, para não estar produzindo um dado, um resultado, né, viciado aí com tendências, né? E também, entre cada uma dessas séries de 3 repetições, tinha um descanso de 1 minuto entre elas. Como 3 repetições para homens treinados desse nível aí que a gente viu, não é, né, no exercício de flexão, uma quantidade de esforço relevante, não precisava aí de um intervalo lá muito grande entre uma série e outra
para estar verificando somente a questão da ativação muscular. Vamos ver agora melhor como foi feita essa medição de ativação muscular. Então foram medidos aqui dois músculos, né? A gente tem aqui nessa imagem mais à esquerda um desenho do músculo do tríceps e aqui a gente tem um desenho do músculo do peitoral maior. Então foram esses dois músculos que foram avaliados. Só que dentro, né, do músculo a gente tem ali, no caso desses dois, diversas porções. Então aqui no tríceps eles foram colocando os eletrodos na parte média ali de cada uma dessas porções para estar medindo a ativação do tríceps de forma global, né, ou seja, por um todo, e também nas porções de forma individual. Então colocaram, né, os eletrodos na cabeça longa do tríceps, nessa parte aqui, ó, onde eu estou com o cursor do mouse, parte mais medial, ou seja, a parte de dentro, aí, popularmente dizendo, do braço. Colocaram também aqui, ó, na cabeça lateral do tríceps, parte lateral ou parte de fora do braço, e também na cabeça medial do tríceps, que ela passa por baixo da cabeça longa, igual a gente vê aqui no desenho, mas ela aparece aqui, né, também na parte mais superficial, já lá perto da junção do cotovelo. Lembrando que o tríceps é um músculo que vai do ombro até o cotovelo e tem como principal função fazer o movimento de esticar o braço, né, extensão do cotovelo. A gente teve também a avaliação do peitoral maior. E o peitoral maior, como está destacado aqui na imagem, ele tem duas porções principais. A porção clavicular, ou cabeça clavicular, que é essa parte, como o nome já diz, próxima da clavícula, que a gente chama popularmente de peitoral superior, e a cabeça external, que é o restante, essa parte mais média e baixa aqui, né, do peitoral. Para essas duas porções foi medido, ou seja, foram colocados eletrodos em dois pontos diferentes dentro da mesma porção, né? Tanto para clavicular como para external. E para quem tem, né, curiosidade de saber como é medida essa ativação muscular, ela é um teste chamado de eletromiografia, né, que é a medida da ativação elétrica do músculo, que o músculo precisa de um certo nível de ativação elétrica para estar fazendo a contração. E quanto maior a força, maior o esforço do exercício, maior é essa demanda de ativação elétrica. Então é isso que esse aparelhinho que apareceu aí agora, né, o eletromiógrafo, ele mede, né? Então ele é esse aparelhinho aqui, ele tem esses vários cabos, onde você coloca os eletrodos que vai em contato com a pele, que é um eletrodo tipo aqueles de exame cardíaco mesmo, né? Igualzinho, dá para usar o mesmo, inclusive. E também tem um cabo de dados que vai no computador, onde ele capta esses sinais aí elétricos que o eletromiógrafo mede e aparece lá na telinha do computador, né? Igual está como exemplificado desse gráfico aqui, esses sinais, essas linhas que são a ativação muscular em si, né? Então aqui a gente está vendo, por exemplo, essa imagem ela não é do estudo, ela é só ilustrativa, né? A gente está vendo aqui, ó, que tem o sinal, o meio seria, né, o zero, ali, o neutro, né? E aqui você vê que o sinal está baixinho, e quando tem essa amplitude de sinal aumentada, é quando tem a repetição em si. Então a amplitude ela atinge um pico de sinal, né, no pico de esforço da fase concêntrica. Então se a gente pensar na flexão, quando você está subindo, quando você está empurrando o chão, e aqui ele vai, né, provavelmente já foram 1, 2, 3, 4, 5 repetições nesse exemplo. Então sempre vai dar um maior pico de sinal quando tem aí o pico de ativação na fase concêntrica, seja ele qual for o exercício. Só como curiosidade, acho que eu já comentei isso aqui em outros vídeos, né? Eu trabalhei durante alguns anos com pesquisa científica e no laboratório onde eu trabalhava se fazia também eletromiografia. Eu nunca trabalhei diretamente com esse tipo de avaliação, já até ajudei, né, a fazer, colocação de eletrodo, preparação da pele para medida, mas nunca fui, né, um especialista em eletromiografia. E também eu já fui avaliado, ou seja, já fiz alguns exercícios, né, com esses eletrodos para medir a atividade muscular do músculo-alvo ali durante o exercício. Então, nunca fui um expert em eletromiografia, mas já tive algum certo contato com esse tipo de avaliação. Dando aqui sequência, né, na aula de hoje,
Aqui a gente tem de forma resumida os principais resultados. E essa aqui, essa tabelinha, é a que chama mais atenção dentre tudo que é exposto aí nesse estudo, né? Então a gente tem aqui nessa tabela um resumo da atividade medida aí nesse eletromiógrafo dos dois músculos, né, de forma resumida, sem necessariamente dividir em cada uma dessas porções que a gente citou aí, que foram avaliadas. E aqui a gente tem a atividade deles em cada uma das condições, né? Então aqui a gente tem a flexão de braço regular, ou seja, sem nenhum foco específico, e a ativação de cada um dos músculos, peitoral e tríceps. A gente vê aqui que até o tríceps ativa um pouco mais, né? A gente geralmente pensa na flexão para o peito, mas o tríceps também tem uma ativação bem relevante. Aqui a gente viu já os dados com foco no peitoral, então conexão mente-músculo, foco interno pensando em esmagar o peito, em contrair o peito, mesmo movimento de flexão, só para lembrar. Aqui a gente já vê que a ativação no peito aumenta e a do tríceps cai. E aqui o foco no tríceps. Aqui a gente já vê que a ativação no peito reduz em relação à ativação na conexão mente-músculo peitoral, mas ela é maior do que na flexão de braço normal. E a ativação no tríceps ela sobe, né? Lembrando que eu estou falando só da comparação bruta aqui dos números. Mas todo o estudo ele faz uma série de análises estatísticas de todos os dados que são coletados, de todas essas comparações que eu citei, para ver se essa diferença é de fato relevante, é de fato estatisticamente significativa. E aí, feito todas essas comparações, a única que deu aqui realmente diferença foi na comparação da flexão com foco no peito versus a flexão ali tradicional. E essa diferença aqui de 9%, ela foi sim, para a estatística, relevante. Ou seja, de todos esses dados, de todas essas diferenças que eu citei, a única que a gente pode cravar aqui que é de fato relevante, estatisticamente significativa, né, de acordo com as análises dos autores desse estudo, foi a diferença do peitoral. Então, com esses resultados, a gente pode afirmar, né, pelo menos para esse grupo, nas condições testadas, que a flexão feita com foco no peitoral, de fato, fez esse músculo ter uma ativação superior do que a flexão simplesmente feita sem esse foco, e que esse resultado a mais foi de 9%, ou seja, uma ativação no peitoral 9% superior. Quando foi feito no foco no tríceps, apesar desses resultados mostrarem alguma diferença numérica, ele não teve uma diferença significativa, ou seja, versus a flexão tradicional, nem melhorou e nem piorou o resultado. E aí, teve uma outra comparação também, que não está exposta nessa tabela, mas que vale a pena a gente citar. Então, pegaram lá, né, o tempo de experiência das pessoas que estavam nesse estudo, lá com treino, que a gente viu que era em média de 8 anos, a força no supino, entre outros dados, e fizeram uma associação com esses resultados de ativação muscular, né, tanto do tríceps quanto no peito, nas condições aí testadas. E viu-se que, para todas as condições, né, analisadas, a única que teve uma associação positiva, ou seja, que teve uma correlação entre os dados, foi do nível de experiência do treino de cada um praticante com a condição de ativar mais o tríceps na flexão que teve esse foco no tríceps. Então, nessa análise de dados foi visto que os indivíduos mais experientes, né, o tempo de experiência na musculação, se associou positivamente com a contração do tríceps na flexão com esse foco. Ou seja, quanto mais experiente na musculação, maior a capacidade de ativar o tríceps numa flexão de braço que tem esse objetivo. Então, vamos ver aqui de forma resumida, né, o que a gente viu nesse estudo, os principais resultados e como a gente pode aplicar isso na prática. Então, na prática, se a gente fizer uma flexão com foco no peito, para homens que já são experientes no treino, que já são acostumados a fazer flexão, de fato você consegue aí uma ativação superior no peitoral quando comparada a simplesmente fazer a flexão e não focar, né, na ativação desse grupo muscular alvo. O mesmo não pode ser falado, pelo menos de acordo com os resultados desse estudo, quando a gente faz isso para o tríceps. Focou na contração do tríceps, fez a flexão com esse foco, não necessariamente você vai ter uma ativação superior nesse músculo.
Porém, a gente viu, de acordo com os dados aí da associação, da correlação, que quanto mais experiente no treino, mais você tem um potencial de aumentar a ativação do tríceps quando você faz a flexão com esse foco. E lembrando de um dado que a gente falou lá no início, né, desse estudo aqui, né, que a gente viu lá, que quanto mais complexo for o exercício, né, no caso da flexão, além de estar fazendo um movimento de mais de uma articulação, você tem que controlar o peso do corpo, a velocidade da repetição, contrair o abdômen, pensar em manter o corpo estável. Ou seja, quanto mais fatores de complexidade no exercício tiver, se ele estiver numa base instável, enfim, todos esses fatores podem prejudicar um pouco essa questão de você pensar em ativar um determinado músculo-alvo. Provavelmente, se esse exercício, por exemplo, pensando no peitoral, fosse uma máquina de crucifixo, pensando no tríceps, fosse ali uma extensão de cotovelo na polia, provavelmente esses resultados de foco interno poderiam ter uma diferença maior, uma relevância estatística maior. E outra coisa que é muito importante, né? Como eu falei também no início, esse estudo ele não fez um período de treinamento. Ele só fez ali uma medida pontual da ativação muscular nessas condições e para esse exercício. E também ele não mediu de forma nenhuma a espessura muscular. Então ele não mediu hipertrofia. Então esses resultados aqui que a gente viu de maior ativação do peitoral, não dá para afirmar só com eles que se você treinar a flexão desse jeito com foco no peitoral, essa ativação maior no peito que foi vista aqui, que isso vai resultar numa hipertrofia maior, num ganho maior de massa muscular ao longo do tempo do que se você só fizesse a flexão de braço. Isso acontece? Isso não acontece? Não sei. Teria que ser feito um estudo com essas características para estar medindo essa condição. Mas o mais importante é que vocês, ao ver esse vídeo, não peguem esse resultado e saia falando, se eu treinar flexão com foco no peito, meu peito vai crescer mais. Não. Saia falando que, eu vi um estudo que se você treinar flexão com foco no peito, eu consigo ativar mais o meu músculo quando comparado a uma flexão de braço tradicional. A gente pode aí, né, com esses dados, ativar o nosso senso de pesquisador, ir lá na internet e pesquisar mais artigos científicos para ver se realmente, após um período de treinamento, com o foco na contração do músculo-alvo, com o trabalho da conexão mente-músculo, se aí sim você consegue ter mais resultados com hipertrofia. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para ajudar aí a gente a crescer. E não se esqueça também que quarta-feira às 20 horas tem vídeo novo, mais um tema aqui interessante sobre treino, musculação e desempenho para você. Até o próximo vídeo, a gente se vê lá.